Olá, como vai você? Eu sou Isabela Cotian, sou psicóloga materna integrativa e nesse vídeo eu quero falar com você como que a psicologia pré e perinatal explica a origem da vida e correlaciona com os desafios que você enfrenta hoje. A psicologia pré e perinatal é um estudo bem recente que vem agregando conhecimentos como trauma precoce, epigenética, a embriologia, biodinâmica, aspectos da neurociências, do desenvolvimento humano, estudos de consciência e outras novas ciências. Em 1983, a psicologia pré e perinatal nos Estados Unidos se fundiu com a criação da Associação de Psicologia e Saúde Pré-Natal e Perinatal. Então, é um estudo super recente e muito mais abordado nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. E o que eu quero disponibilizar aqui para você nesse vídeo? Conhecimentos, reflexões e estudos a partir das minhas descobertas pessoais e de mais de 3.000 atendimentos de mulheres e mães e crianças no primeiro setênio, aí do ventre até os 7 anos de vida, ao qual eu entendo que a origem dos desafios de comportamento, de saúde, de desafios do cotidiano, da rotina, tem origem ali no nascimento, no período intrauterino, onde eu olho para concepção, gestação, parto, primeiro contato com o pai, primeiras horas de vida. E aí então a gente tem um mapa do nascimento desse bebê, que pode ser você, pode ser seu filho, ou pode ser que você esteja se preparando aí para gerar uma nova vida. O que eu quero trazer de conhecimento aqui? A nossa capacidade de amar é grande parte organizada e construída durante o período do nascimento. Então, quando a gente se prepara ali para ser mamães e decide junto ao nosso parceiro, queremos ser pais, já existe uma alma acompanhando e rondando esse casal de 8 a 6 meses, e você pode sentir essa presença desse ser até que você descubra que está grávida. Isso para mim ficou muito nítido na minha segunda gestação, porque a primeira gestação, a minha mãe estava fazendo tratamento de câncer, eu queria muito engravidar, consegui engravidar ali num período de 2 meses, só que a minha gestação toda foi acompanhada foi acontecendo junto ao período do tratamento de câncer da minha mãe. Ela descobriu que estava com câncer em agosto, em outubro ela fez a cirurgia, em dezembro eu descobri que estava grávida, em janeiro eu comuniquei para a família e passei todo aí o ano de 2014 acompanhando o tratamento de câncer da minha mãe e evoluindo na gravidez da Rafa. E com 33 semanas de gestação, a minha mãe veio a falecer, eu me tornei mãe e vivi essa dualidade de luto e vida, entre vida e morte, entre alegria e tristeza. E a partir dessa minha busca que eu fui mergulhar no autoconhecimento, nas práticas integrativas, pois eu não encontrei uma psicóloga especialista em trabalhar essas questões que eu estava sentindo e me reconectar com o meu feminino, em olhar para as minhas feridas emocionais da infância, para os meus traumas. As profissionais olhavam, né, para a mãe que eu estava me tornando. Então eu fiz uma busca muito profunda para trazer esse conhecimento aqui para você nesse vídeo e que me trouxe mais propriedade para minha segunda gestação. A Rafa nasceu de parto normal, mas teve o uso de fórceps, tal qual a minha desconexão com o meu sentir. Eu quero falar disso num outro vídeo. E eu entendi que todos os impactos que ela tinha orofaciais, linguinha presa, dificuldade para deglutir, a fala mais anasalada, vinha dessas complicações do nascimento, principalmente
por ter nascido com fórceps no movimento de pinça bem na mandíbula, né? Ela ficou até com edema no nascimento. E à medida que eu buscava ajudar a minha filha, eu me curava e me tratava ainda mais. Que eu descobri que a gente fica em fusão, né, com as emoções dos nossos filhos, do ventre até os 7 anos de vida. Então, esse é o período que as crianças vêm muito para iluminar as sombras, principalmente da mãe. Elas vêm para trazer aspectos que estavam ali no inconsciente, adormecidos, aspectos da nossa própria infância e principalmente aspectos intrauterinos, aspectos que nós passamos enquanto estávamos no ventre da nossa mãe. Isso é outra coisa, a gente já esteve no ventre da nossa avó, porque quando a nossa avó estava grávida da nossa mãe, ela já carregava todos os óvulos que iam originar as vidas que ela ia gerar. Então a gente já esteve lá, então a gente carrega essa memória celular ali também. E aí, depois que a Rafa nasceu, que eu fui me descobrindo como era ser mãe, que eu comecei já compartilhando os meus conhecimentos com as minhas vizinhas, com as minhas amigas, eu entendi que era para eu me aprofundar no conhecimento clínico feminino, no conhecimento clínico, aliando psicologia, aliando maternidade e agora, muito recentemente, aliando espiritualidade também. E nessa minha jornada, logo depois do nascimento da Rafa, eu descobri um mioma de 16 centímetros, fiz um tratamento hormonal, precisei verificar se tinha alguma célula cancerígena ali também pelo histórico da minha mãe. E tive que tirar esse cisto. A primeira médica queria tirar o útero e eu disse que queria tentar outros tratamentos. Fui para uma segunda opinião, tirei apenas o ovário direito. Queria ter uma gravidez próxima à outra, isso não aconteceu. E na pandemia, em 2021, no final de 2020, na verdade, eu tinha pego Covid. E quando eu suplementei para melhorar a minha imunidade, para me recuperar do Covid, para minha surpresa, eu engravidei de forma natural da Antonella e pude ressignificar toda aquela gestação traumática, aquele parto traumático que eu tive com a minha primeira filha, devido a tudo que eu passei, de uma forma muito mais amorosa, mais acolhedora, mais madura, com todos os conhecimentos que eu fui adquirindo, né, com a primeira maternidade. E eu digo que com a primeira maternidade a gente se forma como mãe, a gente se torna mãe, e na segunda maternidade a gente cura os traumas da primeira. E por isso que o segundo filho, ele vem com uma sabedoria diferente, ele já vem numa família já formada, ele já vem desbravando o território, mostrando uma personalidade muito mais confiante, porque ele já vem de uma mãe mais confiante também, de uma mãe mais segura. E aí eu queria compartilhar com você esses imprints, essas percepções primárias que o bebê, desde a gestação, começa a ter a partir de como é esse mundo que ele está vindo, como é essa família que ele está vindo, e essa percepção começa ali no ventre a partir das conexões que ele tem com essa mãe, do ambiente que ele é gerado, dessa relação desse pai e dessa mãe, se essa mãe está trabalhando, se ela tem um trabalho em casa, se essa gestação é bem-vinda, se é desejada, se é planejada. Ele traça todo um mapa de como é esse mundo. Esse mundo é bom ou esse mundo é ruim? E ali também vem a segunda percepção, que é: será que eu sou bem-vinda? Será que eu sou aceita? Será que eu sou desejada? Será que existe espaço para mim nessa família, de acordo com as percepções que ele lá no ventre já começa a perceber das emoções da mãe, se é uma mãe mais agitada, se é uma mãe mais ansiosa, se é uma mãe mais calma, se é uma mãe que cuida da saúde, da alimentação, se ela pratica atividade física, se ela vive num ambiente estressante, né? Se é liberado muito cortisol ali. Os primeiros órgãos da criança que são formados é o coração e é o cérebro. Então, quando a gente descobre que tá grávida, que faz o primeiro ultrassom, o que a gente escuta ali, né? O coração. Então, toda essa nutrição emocional, essa nutrição social que o bebê recebe do ventre, vem dessas percepções de como é o mundo e se é bem-vindo.
Por isso que é tão importante a gente começar a estudar sobre maternidade, começar a trabalhar em terapia o seu autoconhecimento, para preparar esse enxoval emocional para essa vida que vai vir para você, para sua casa, para sua família. E a terceira percepção que acontece ali ainda no ventre é se esse mundo é bom ou é ruim, se eu sou bem-vinda ou não, quem eu sou. E sim, o bebê ele já começa a formar a percepção de identidade no ventre a partir do entendimento que ele tem de todo esse conteúdo emocional recebido principalmente pela mãe. Então, existem técnicas, existem terapias, existem tratamentos que já instruem a mãe a se conectar emocionalmente, espiritualmente com esse bebê dentro do ventre, para que ele se sinta seguro, acolhido, amado, pertencente, para que ele se desenvolva de forma ainda mais saudável, independente das situações que estão acontecendo ali naquele ambiente da mãe e das situações que a gente não tem o controle, que podem acontecer, como por exemplo a pandemia, a gente não tem controle, né? Mas aconteceu. E como que eu faço para criar esse ambiente seguro e acolhedor para o meu bebê no ventre, independente das circunstâncias que estão acontecendo no mundo, na minha casa, na minha sociedade, no meu trabalho, dentro do meu relacionamento, né? Para já inserir informações positivas em relação à própria identidade que esse bebê está formando ali com essas percepções primárias. E mediante a interpretação do mundo, se é bem-vinda e quem sou eu, o bebê forma também toda a sua criação de mecanismos de defesa, de crenças, de como ele acredita que deve se comportar, pensar, agir, sentir para se relacionar nesse mundo, nesta família, né? E nesse ambiente que ele vai vir. Então a criança ela já nasce com todas essas informações primárias e ela não é uma folha em branco. Ela já vem com todas essas percepções. E aí, se você teve uma gestação não planejada, de um relacionamento que não era nem um casamento, que vocês não estavam nem juntos, que essa criança entende que não era bem-vinda. Muitas vezes, num primeiro momento, essa mãe pode ter pensado em não ter esse bebê, porque ela não estava preparada, porque ela não era nem casada, porque ela não tinha condições financeiras, porque ela não tinha se preparado emocionalmente. Isso fica gravado nessa criança. E aí vem o primeiro não que ela recebe, que é esse não para a vida. E aí esse mecanismo de defesa já vai sendo formado para ela querer ser aceita, para ela ser boazinha, para ela ser pertencente, para ela ser acolhida. E aí vem aquela criança que quer agradar os pais, que quer agradar essa mãe, que quer ser vista, né? Ou vem aquela criança que já nasce gritando, já nasce uma onça, para cavar e traçar o seu próprio espaço, que é sempre muito confrontadora, que tudo fala não, que já fala as próprias vontades, como uma forma de defender esse espaço, de mostrar que ela foi forte o suficiente para bancar o sim que ela não recebeu. E com isso, a gente vai tendo também os desafios para dormir, os desafios de comportamento, os desafios de aceitar, né, a educação, os desafios de aceitar o pai, de aceitar a mãe, de aceitar aqueles avós e toda aquela dinâmica familiar que já existe, mas que teve um impacto naquela fala de estou grávida, e agora? Como essa mãe recebeu essa informação de estar grávida? E como que foi passar essa informação para o pai ou para a família? Esse ambiente foi acolhedor? Foi reativo? Quais foram o percurso dessa gestação? Foi uma gestação que enfrentou desafios físicos, emocionais, violência, luto, perdas? A minha primeira gestação, enquanto eu enfrentava ali a doença da minha mãe, foi uma gestação muito mais desafiadora. Uma gestação onde eu não ganhei peso, uma gestação onde eu tive
muito sofrimento, muito choro, né? E o quanto que a minha bebê ali no ventre sentiu através do hormônio do cortisol, do que ela recebeu ali, de que não era bom. E na interpretação dela, que talvez não seria bem-vinda. Ela não sabia que a avó estava passando pelo câncer. Ela não sabia que a mãe estava sofrendo e tendo pressão no trabalho. Ela não sabia tudo o que estava acontecendo, mas na interpretação dela, talvez todas aquelas emoções, aquele batimento cardíaco acelerado, aquela ansiedade, aquela dor, aquele estresse, era sobre ela. Ela acreditava que sim. E isso trouxe um trauma para ela. A Rafaela, com 5 meses de vida, teve pneumonia. E a pneumonia, na metafísica da saúde, é tristeza profunda, né? O órgão do respirar é um órgão da vida. E isso refletiu naquele bebê. Todo o luto que ela passou comigo no último trimestre de gestação ali, veio refletir no corpo físico dela, através da pneumonia, como forma de mensagem do que aquelas emoções estavam precisando ser externalizadas. E é uma coisa que eu trago muito profundamente na psicologia pré e perinatal, no estudo do trauma precoce, das memórias intrauterinas, que é a formação dos corpos, né? Não é só um corpo físico, o corpo físico é o mensageiro. As doenças, os comportamentos, os desafios que ele traz, seja perder peso, seja uma gripe, seja uma pneumonia, é uma forma desse corpo sinalizar o que está passando nos outros corpos, no corpo emocional, no corpo espiritual, no corpo mental. Então, quando a gente entende a mensagem que essa doença, que esse sintoma está trazendo, a gente consegue tratar a origem. E naquela época eu não tinha esse conhecimento, eu não consegui tratar a origem da pneumonia da minha filha. Eu tive que entrar com antibiótico, eu tive que fragilizar essa imunidade dela por conta da minha falta de conhecimento. E hoje eu quero trazer esse conhecimento aqui para você, para que você não tenha que depender exclusivamente dos medicamentos ou da medicina tradicional, da psicologia tradicional, para tratar você e seus filhos. Você pode e deve ir atrás de informações e estudar sobre a sua maternidade, estudar sobre cada um dos seus filhos, pois você é a maior especialista neles. Nenhuma mãe, nenhuma profissional vai conhecer mais os seus filhos do que você. E hoje eu me especializo muito nas minhas filhas a partir do autoconhecimento e através das práticas e dos tratamentos que eu faço também com as minhas pacientes, com essas mulheres que querem engravidar, que são tentantes, com essas mulheres que estão grávidas ou que têm filhos na primeira infância, porque é aí que acontece essa ressonância emocional, é aí que acontece esse cordão invisível que nos liga não só ali fisicamente no útero, na placenta, durante a gestação, mas principalmente nesse primeiro setênio, e vai acompanhar durante toda a vida. Esse cordão que nos liga de forma invisível aos nossos filhos durante toda a vida. E a gente pode nutrir esse cordão, assim como a gente nutre na gravidez, onde tudo a gente come, né? A gente se preocupa com a alimentação, com os suplementos, com as vitaminas, para nutrir, para preparar esse bebê, para ele vir forte, saudável. A gente pode nutrir também emocionalmente, espiritualmente, depois que ele nasceu. E quando a gente faz essa nutrição, a gente gera ainda mais vida, ainda mais amor, ainda mais acolhimento e segurança para eles. E tem alguns exercícios que eu compartilho com as minhas pacientes para gerar essa nutrição e cuidar desse cordão, desse fio invisível que os nutre. E esse conhecimento que eu tô compartilhando aqui, ele me gerou muito mais segurança na segunda gestação, onde eu pude, desde o momento da descoberta da gravidez, conversar com a minha filha, com a minha bebê, desde o ventre, programando ali de uma forma mais tranquila as memórias que ela estava, né, construindo ali de dentro. E é muito interessante falar sobre isso, porque em um dos ultrassons que eu fiz da minha filha, para descoberta ali do sexo, a gente já
sabia, né, minha filha mais velha já sabia que seria uma menina, e dos últimos ultrassons ela abriu os olhos dentro do ventre, e a gente imaginou que ela teria olhos claros, por essa sensibilidade, né, quando eu tomava o sol com ela na janela, ela já abria os olhos, já se mexia muito ali em contato com o sol, e a Antonella, ela tem olhos azuis, o que o corpo físico confirmou as minhas percepções emocionais, sensoriais, espirituais ali desde o ventre. Então, existem algumas técnicas que a gente pode fazer para se conectar com esse bebê, para trabalhar as emoções desse bebê, até mesmo para comunicar o que é nosso e o que é deles quando a gente está passando por uma situação difícil, como essa que eu passei, né, de perder a minha mãe. Se eu soubesse desse conhecimento, eu teria comunicado para a Rafa que todo aquele sentimento de tristeza e às vezes interpretação de rejeição que ela estava sentindo vinha desse espaço de comunicação e sentimento em relação ao luto da avó dela, e não sobre a vinda dela, ao qual foi o motivo que me fez continuar querendo estar aqui, né? E é por ela esse meu despertar para a maternidade, é por ela esse meu despertar para a psicologia materna integrativa e para ajudar você nos seus desafios também. Para finalizar esse conteúdo da psicologia pré e perinatal, eu quero trazer algumas reflexões sobre como você conta para si mesmo as suas histórias. Como é a história da sua vida? Sobre a descoberta da sua gestação, sobre a gestação da sua mãe. Ela já tinha filhos? Ela não tinha? Ela teve alguma perda gestacional? Ela teve algum problema de saúde? Foi muito difícil engravidar de você? Qual era esse ambiente, esse enxoval emocional ao qual você veio, você foi formada? E o nascimento? Foi um nascimento onde você nasceu no seu tempo, no seu ritmo, com a sua força certa? Ou foi um nascimento traumático como esse da Rafa que eu contei aqui com o uso de fórceps? Ou foi uma cesárea onde você não nasceu com a sua força? Você foi manuseada e tirada no tempo que foi avaliado como certo e não no seu tempo. Tudo isso vai refletir nos desafios que você enfrenta hoje. De, às vezes, sempre achar que precisa de um empurrão, de uma ajuda externa, uma dificuldade de enxergar a sua própria força, o seu próprio tempo, onde você sente sempre acelerada, sempre te puxando, sempre te cobrando muito, para ser a filha perfeita, para ser a mulher perfeita, a mãe perfeita. E sente essa dificuldade de usufruir das pausas, do descanso, do merecimento. E você sente dificuldade de oferecer o melhor para você. Você está sempre oferecendo o seu melhor para as outras pessoas. Isso diz muito sobre a forma como você nasceu. E quando a gente acessa essa origem e faz os tratamentos certos para esse trauma, para essa memória, fica tudo mais leve, mais fluido. É como se a gente pegasse um óculos e tivesse a oportunidade de lavar e enxergar com muito mais nitidez. E você tem um óculos e uma lente que só cabe em você, e isso diz respeito à sua história de vida. Assim como eu tenho o meu óculos, tenho a minha lente, e isso diz respeito somente à minha história de vida. E quando eu coloco o meu óculos com a minha lente, eu consigo ver diferente a minha vida. Eu consigo ver com mais clareza, com mais nitidez, com mais brilho. E com isso, eu consigo ajudar mais as minhas filhas, ajudar mais as outras mães, ajudar mais outras crianças a se enxergarem também. É um processo que primeiro a gente olha para dentro, para a nossa história de nascimento, para o nosso mapa, para depois olhar para o mapa dos outros. E se você é profissional da saúde, se você é psicóloga, se você é pediatra, se você é obstetra, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, se você precisa de um olhar aprofundado sobre o seu mapa de nascimento, esse vídeo é para você. E esse vídeo é para você que quer estudar mais a respeito disso comigo. Eu vou deixar no link aqui abaixo desse vídeo um link para o meu grupo de estudos.
que une psicologia, maternidade e espiritualidade. E também te convidar para me seguir no canal do Instagram, isabelacotian.psicóloga. Lá tem mais conteúdo, eu tô começando aqui agora, mas lá eu vou compartilhar sempre os meus bastidores, os meus conteúdos, e lá tem muitas informações para você continuar estudando, se conhecendo, estudando sobre maternidade, se conhecendo ainda mais para traçar um futuro ainda mais saudável, ainda mais conectado e amoroso para os seus filhos. Um beijo muito grande, a gente se vê no próximo vídeo, e envie esse vídeo para uma mamãe, para uma mulher que esteja planejando engravidar, que tenha filhos ou que esteja grávida ou que seja profissional da saúde e precisa agregar esse conhecimento na sua prática clínica. Um beijo muito grande, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!